Existem dois tipos de mentira no mundo. Existe a mentira pequena, um remendo torto que a gente costura para proteger alguém de uma dor desnecessária. E existe a mentira grande, a linha podre que se usa para tecer uma mortalha, um tecido de engano projetado para envolver e sufocar a confiança, o amor, a própria alma de uma pessoa. Eu, que passei a vida inteira trabalhando com linhas e tecidos, aprendi a diferenciar as duas. E a história que meu genro e minha filha tentaram costurar para mim há uma semana não era um remendo, era uma mortalha. Meu nome é Vera, tenho 67 anos e neste exato momento minha casa está mergulhada num silêncio que pesa como um pano molhado. É o silêncio do telefone que não toca, da campainha que não soa. É o silêncio de uma mãe que foi julgada, condenada e sentenciada ao exílio por sua própria família. O crime que cometi? Recusar-me a pagar pelo meu próprio enterro. Tudo começou num final de tarde de terça-feira. Eu estava na minha pequena varanda, regando minhas violetas, quando o carro deles parou em frente ao meu portão. Minha filha, Marina, e meu genro, Ricardo. A urgência com que saíram do carro, os rostos marcados por uma aflição que parecia ensaiada demais, fez meu coração de mãe tropeçar. Eles entraram sem cerimônia. Marina, minha única filha, a menina cujos vestidos de festa eu passava madrugadas costurando, desabou no meu sofá, o rosto escondido entre as mãos, os ombros sacudindo em soluços que não produziam uma única lágrima. Ricardo, o homem de sorriso fácil e mãos lisas demais para quem dizia trabalhar tanto, ajoelhou-se ao lado dela, a imagem do marido devotado. Vera, ele começou, e o fato de ele me chamar pelo primeiro nome e não sogrinha já me alertou que o assunto era sério. Nós precisamos ser fortes. A Marina, ela não está bem. Meu mundo parou. O que ela tem, meu Deus? Ricardo respirou fundo, o ator se preparando para o monólogo principal. Os médicos descobriram um problema grave no coração dela. Uma condição rara, degenerativa. Ela precisa de uma cirurgia. Urgente! Senti o chão fugir dos meus pés. Corri para o sofá para abraçar minha filha, mas ela se encolheu, como se meu toque fosse inadequado para a sua dor de grife. Mas o plano de saúde, gaguejei. Não cobre, mãe! A voz de Marina saiu abafada pelas mãos. É um procedimento novo, experimental. Só um médico em São Paulo faz, um especialista, e o hospital é particular. É a minha única chance. Nós não temos esse dinheiro, Vera. Ricardo continuou, os olhos fixos nos meus, a súplica perfeitamente calibrada. Nós vendemos o carro, raspamos nossas economias, mas ainda falta muito. O valor total da cirurgia e da internação é de R$150 mil. R$150 mil. O número caiu na minha sala como um meteoro. Era o valor exato da minha poupança. O dinheiro da venda da nossa antiga casa, o suor de 40 anos de trabalho meu e do meu falecido marido, Jorge. O dinheiro que garantiria a minha velhice, que me protegeria de ter que depender deles. Nós sabemos que é tudo o que a senhora tem, mãe, disse Marina, finalmente levantando o rosto, os olhos secos e brilhantes de expectativa. Mas é a minha vida. A senhora vai me deixar morrer por causa de dinheiro? A chantagem. A arma mais cruel e eficaz no arsenal de um filho. Eu olhei para a minha menina. A mulher de 35 anos que, naquele momento, parecia uma criança birrenta exigindo o brinquedo mais caro da loja. E algo, pela primeira vez, não se encaixou. O ponto da costura estava frouxo. A minha vida inteira me ensinou a desconfiar do que é fácil demais e do que é dramático demais. Eu, a costureira, a mulher dos detalhes, senti que o tecido daquela história era sintético, que a trama era falsa. Qual é o nome do médico? Perguntei, a voz surpreendentemente calma. Eles se entreolharam, pegos de surpresa pela minha pergunta prática. É Dr. Viana, disse Ricardo rápido demais. Um cardiologista renomado. E o hospital? Hospital Santa Clara, em São Paulo, respondeu Marina, a hesitação quase imperceptível. Entendo, eu disse levantando-me. Eu preciso ver os exames, o laudo do médico, a proposta de orçamento do hospital. A reação deles foi imediata. Mãe, não temos tempo para essa burocracia, disse Cíntia,
a aflição se transformando em irritação. É uma emergência. O Ricardo está cuidando de tudo. A senhora não precisa se preocupar com esses detalhes. A gente só precisa que a senhora vá ao banco amanhã e nos dê o dinheiro. Eu não vou dar dinheiro nenhum para vocês, eu disse. As 4 palavras caíram na sala como pedras de granizo. O choro de Marina parou instantaneamente. O rosto de Ricardo se fechou numa máscara de incredulidade e fúria. Como? Como assim? Não! Gaguejou Ricardo. É a sua filha! Gritou Marina, levantando-se do sofá. A sua única filha! Você vai deixar a sua filha morrer por causa de um capricho, de uma mesquinharia? Eu não disse que não vou ajudar, corrigi, a voz firme como a agulha da minha máquina. Eu disse que não vou entregar o trabalho da minha vida nas mãos de vocês sem uma única prova. É muito simples. Me deem o nome correto do hospital, o CNPJ, a conta para o pagamento. Eu mesma ligo, confirmo tudo e faço a transferência diretamente para eles. Mas o dinheiro na mão de vocês eu não entrego. O pânico nos olhos deles foi a confissão. Eles não tinham os nomes, não tinham os papéis, porque a doença era uma invenção. Eu não acredito nisso, gritou Ricardo, partindo para o ataque. Depois de tudo o que fazemos pela senhora, a sua própria filha, à beira da morte, e a senhora, uma velha egoísta e desconfiada, se preocupando com papelada. Que tipo de mãe é você? Uma mãe que trabalhou a vida inteira para não ser enganada por vigaristas. Mesmo quando um deles é casado com a minha filha, retruquei. Eles saíram batendo a porta, deixando para trás um rastro de insultos. Velha cruel. Coração de pedra. Você vai se arrepender disso. Nos dias que se seguiram, o telefone não parou de tocar. Mas não eram eles. Eram meus irmãos, minhas primas, tias de consideração. A máquina de propaganda de Marina e Ricardo havia trabalhado rápido. Para a família, eu era a mãe monstruosa que havia negado socorro à filha doente por pura avareza. Fui julgada, condenada e ostracizada por todos. O silêncio deles foi substituído pelo barulho da condenação da minha própria família. Eu estava sozinha. E na solidão, a dúvida me visitou. E se eu estivesse errada? E se a doença fosse real e meu coração desconfiado estivesse condenando minha filha? Olhei para a foto do meu Jorge na estante. Um homem simples, um motorista de ônibus, mas com uma sabedoria que não se aprendia nos livros. Confie na sua costura, minha velha, ele sempre me dizia. Se um ponto parece errado, se a linha está frouxa, é porque está. Não adianta forçar. Desmanche tudo e comece de novo. Eu precisava desmanchar aquela história. Minha investigação foi a de uma mulher simples. Não tinha acesso a sistemas ou a contatos, mas eu tinha uma memória e uma rede de afetos. Liguei para a minha prima Leda, que trabalha como auxiliar de enfermagem num grande hospital público. Pedi a ela, com o coração na mão, que fizesse algo que talvez fosse contra as regras, que verificasse no Sistema Nacional de Pacientes se havia algum registro de diagnóstico cardíaco grave em nome de Marina Ferraz nos últimos meses. Enquanto esperava a resposta dela, fiz outra coisa. Lembrei-me do nome do cardiologista de verdade da Marina, do plano de saúde, um doutor para quem ela ia para exames de rotina. Liguei para o consultório. Boa tarde. Eu gostaria de marcar um retorno para a Marina Ferraz, eu disse à secretária. Ela passou com o Dr. Evandro há alguns meses e ele pediu para ela refazer uns exames. Eu só queria confirmar se os resultados já chegaram. A secretária foi prestativa. Um momento, senhora. Sim, os exames de rotina da senhora Marina chegaram. E está tudo perfeito, como sempre. O doutor Evandro até deixou uma anotação aqui. Paciente com saúde cardiovascular excelente. Retorno em 1 ano. Saúde cardiovascular excelente. As palavras da secretária foram a primeira pá de cal sobre a mentira deles. A confirmação final veio no final da tarde, numa ligação de minha prima Leda. A voz dela era sombria. Vera, minha prima, eu chequei tudo. O Sistema Nacional, os hospitais da região. Não há absolutamente nada. Nenhuma internação, nenhum exame de emergência, nenhum diagnóstico de doença cardíaca em nome da Marina. Nada. Sua filha Vera está perfeitamente saudável. Desliguei o telefone.
O alívio de saber que ela não estava doente foi imediatamente engolido por uma onda de dor e fúria tão intensa que me deixou sem ar. A mentira, a crueldade do plano deles. Usar a coisa mais preciosa, a saúde, a vida, como ferramenta para um golpe. A dor da traição era imensa, mas por baixo dela, a costureira, a mulher que passou a vida unindo tecidos com precisão, começava a trabalhar. Eles haviam me entregue à linha podre da mentira, e eu, com a agulha afiada da verdade, estava prestes a costurar, na vida deles, um bordado que eles jamais esqueceriam. A peça que eu ia criar seria tudo, menos delicada. Depois que a voz da minha prima Leda confirmou a mentira pelo telefone, a fúria que me incendiou deu lugar a um frio profundo e oco. Sentei-me no meu velho sofá de veludo, o mesmo que por anos acolheu os dramas e as alegrias da minha família, e me senti uma estranha na minha própria vida. A traição deles não foi um ato impulsivo, um erro de julgamento, foi um projeto. E, para entender a arquitetura daquela crueldade, minha mente viajou no tempo, de volta à fundação, ao tempo em que o nome da nossa família ainda era sinônimo de honra e trabalho. Minha vida com Jorge, meu falecido marido, foi tecida com os fios da simplicidade e da dedicação. Ele era motorista de ônibus. Passava os dias enfrentando o trânsito caótico da cidade, as mãos firmes no volante, o olhar atento. Eu era costureira. Passava meus dias no meu pequeno ateliê em casa, o som da minha máquina de costura, a trilha sonora da nossa rotina, as mãos firmes no tecido, o olhar atento aos detalhes. Não éramos ricos, mas éramos prósperos de um jeito que dinheiro nenhum pode comprar. Tínhamos um ao outro e um plano. Nosso plano era simples: trabalhar duro, economizar cada centavo e dar aos nossos filhos, Marina e Márcio, as oportunidades que nunca tivemos. Queríamos que eles tivessem diplomas, profissões que usassem a cabeça, não as costas, que não conhecessem a exaustão de um turno de 12 horas ou a incerteza de um trabalho autônomo. A morte de Jorge foi como um rasgo no tecido da nossa vida. Um infarto fulminante, no final de um longo dia de trabalho, o deixou ali, no banco do motorista do seu ônibus, o volante ainda quente de suas mãos. Fiquei viúva aos 45 anos, com uma filha de 17 e um filho de 15. Na noite do velório, depois que todos se foram, eu me sentei na nossa cozinha silenciosa e, diante da foto de Jorge sorrindo em seu uniforme, fiz uma promessa. "Pode deixar, meu velho", sussurrei. "A costura não vai parar. Nossos filhos terão o futuro que sonhamos." E eu cumpri. Minha pequena sala de costura virou uma fábrica de uma mulher só. Eu pegava todo tipo de serviço: vestidos de festa, concertos, uniformes para as lojas do bairro. Costurava até as 2, 3 da manhã. O zumbido da minha máquina era a minha companhia, e cada peça finalizada era um pequeno tijolo na construção da minha promessa. O primeiro grande sacrifício, o que marcou o início da minha longa jornada de autoanulação, foi por causa de um sorriso. Marina, aos 15 anos, tinha os dentes tortos e uma vergonha que a fazia esconder a boca com a mão. O tratamento ortodôntico era caríssimo. Na mesma época, minha velha máquina de costura, a companheira de 20 anos de trabalho, começou a falhar. Eu sonhava com uma máquina nova, industrial, que costurasse mais rápido, que não me desse dor nas costas. Eu havia juntado o dinheiro, R$ 3.000, a duras penas, e o guardava numa lata de biscoitos. Numa noite, Marina chegou da escola chorando. Uma menina havia zombado do seu sorriso. Naquela noite, peguei o dinheiro da lata de biscoitos. Na manhã seguinte, em vez de ir à loja de máquinas de costura, fui ao dentista e paguei a primeira parcela do aparelho dela. Continuei trabalhando com a minha máquina velha e barulhententa por mais 10 anos. Mas minha filha, 2 anos depois, tinha o sorriso mais perfeito da turma, e para mim aquilo bastava. O segundo e maior sacrifício foi o da nossa casa. A casa em que criamos nossos filhos, a casa que Jorge e eu compramos com nosso primeiro grande financiamento. Depois que os filhos saíram para uma faculdade, ela se tornou grande e vazia. Com o coração pesado, tomei uma decisão pragmática. Vendi a casa da nossa história e me mudei para este apartamento menor, mais funcional.
Com o dinheiro da venda, R$ 150 mil, eu estabeleci o Fundo do Futuro. Depositei tudo numa conta poupança, um dinheiro sagrado, intocado, cujo propósito era um só: ser dividido em 2 e entregue a cada um dos meus filhos como a entrada para a primeira casa própria deles. Eu não queria que eles passassem pelo sufoco de um aluguel, pela incerteza de não ter um teto. O dinheiro da minha casa se tornaria a fundação das casas deles. Era o meu grande plano de mãe. A chegada de Ricardo na vida de Marina foi o início do fim desse plano. Ele era um vendedor, um consultor de negócios, como gostava de se chamar. Tinha uma lábia impressionante e um desprezo velado por tudo o que nós representávamos: a estabilidade, a prudência, o trabalho de formiguinha. Para ele, nós éramos pessoas de mentalidade pequena. Sogrinha, dinheiro parado na poupança é dinheiro morto. Ele me disse numa das primeiras visitas, depois de descobrir a existência do meu Fundo do Futuro: a senhora está perdendo o poder de compra todo dia. O mundo hoje é dos que arriscam, dos que fazem o dinheiro trabalhar. Marina, deslumbrada pelo discurso de sucesso fácil dele, tornou-se sua maior defensora. E Márcio, meu filho, sempre mais influenciável, começou a olhar para a minha prudência não como uma virtude, mas como um defeito, um excesso de medo que os impedia de crescer. A pressão começou. Eles não queriam mais a entrada para uma casa. Queriam o dinheiro para investir. Em criptomoedas, num negócio de importação da China, numa franquia de açaí. Cada semana era uma nova oportunidade de ouro que, segundo eles, me transformaria numa velhinha rica. Eu sempre recusei, fiel à promessa que fiz a Jorge. O dinheiro não era para especulação, era para a segurança, para tijolos e cimento. Minhas recusas foram criando um abismo entre nós. Eu me tornei a mãe teimosa, a velha que não entende do mundo moderno. As visitas se tornaram mais raras, as conversas mais tensas. Eu sentia que estava perdendo meus filhos para a ganância de um estranho que eles haviam convidado para o centro da nossa família. A mentira da doença foi a cartada final e desesperada deles. Eles sabiam que a única coisa capaz de quebrar a minha resolução era a vida da minha filha. E não hesitaram em usar essa arma. Criaram um roteiro de tragédia, ensaiaram suas falas e vieram até mim, acreditando que meu amor de mãe seria, como sempre, mais forte que meu bom senso. E quase foi. A imagem da minha filha, à beira da morte, quase me fez quebrar minha promessa a Jorge. Mas algo, um instinto, a memória da voz do meu marido me dizendo para confiar na minha costura, me fez parar. Me fez pedir as provas, os laudos, os nomes. E ao fazer isso, puxei o fio solto da mentira deles, e toda a trama se desfez. As memórias se dissiparam, e a sala do meu apartamento voltou a ter foco. Olhei para o telefone silencioso. A raiva que senti no dia anterior havia se transformado em algo mais frio, mais pesado. Uma profunda e amarga decepção. Meus filhos não apenas tentaram me roubar. Eles tentaram profanar a memória do pai, o trabalho de uma vida inteira, a própria fundação sobre a qual foram criados. A punição deles não podia ser apenas a perda do dinheiro que nunca tiveram. Precisava ser uma lição sobre o valor das coisas que não têm preço. Peguei o telefone. Não liguei para a polícia. Ainda não. Liguei para Anselmo, o filho da minha melhor amiga, o meu afilhado advogado. Contei a ele tudo, do início ao fim. A mentira, a recusa, as acusações, a descoberta. Ele me ouviu em silêncio e eu podia sentir a fúria crescendo em sua voz contida. Tia Vera, eles cometeram um crime. Estelionato sentimental. Coação. Isso é sério. Eu sei, meu filho, mas antes da justiça dos homens, eu quero aplicar a justiça de uma mãe, eu disse. E para isso, preciso da sua ajuda. Expliquei meu plano. Era arriscado, exigia sangue frio. Anselmo hesitou por um instante e depois concordou. Naquela mesma tarde fiz uma transferência, não de R$ 150 mil, mas de 15 mil para a conta de Marina. E enviei uma única mensagem de texto para ela. Marina, pensei melhor, me perdoem. O dinheiro que vocês pediram é muito, preciso pensar. Mas para o tratamento inicial, para os primeiros exames, estou enviando esta ajuda. Usem com sabedoria.
Me mantenham informada sobre o hospital. Com amor, mamãe. A resposta dela foi imediata. Obrigada, mãe. Sabia que a senhora ia entender. Te amamos. A isca havia sido mordida. Eles achavam que eu estava cedendo, que era uma questão de tempo até eu entregar o resto. O que eles não sabiam é que aqueles 15 mil reais não eram um resgate. Eram um cavalo de Troia. Cada centavo, eu sabia, estava sendo rastreado pelo anjo da guarda de Otávio. E o destino que eles dariam àquele dinheiro seria o prego final em seu próprio caixão. Eu havia dado a eles a corda. Agora, era só uma questão de tempo até que eles mesmos se enforcassem com ela. A semana que se seguiu ao envio dos 15 mil reais foi um exercício de autocontrole. Eu vivia num estado de alerta silencioso, cada toque do telefone me causando um pequeno sobressalto. Mantive minha rotina com uma disciplina quase militar. Acordava cedo, cuidava da casa, sentava-me diante da minha máquina de costura. O zumbido familiar da Singer era a única coisa que acalmava a ansiedade que fervia sob a minha pele. Eu havia lançado a minha isca na água turva da ganância deles. Agora, precisava ter a paciência de um pescador para esperar que eles a mordessem. A confirmação veio na sexta-feira, numa ligação de Anselmo. Sua voz, normalmente calma e ponderada, carregava uma nota de indignação contida. Tia Vera, o peixe mordeu a isca, o anzol e a linha, ele disse sem preâmbulos. O sistema anjo da guarda do banco é mais eficiente do que eu imaginava. Tem o extrato completo. Meu coração bateu mais forte. E então? Eles não esperaram nem 24 horas, tia. No dia seguinte ao seu depósito, a sua filha, Marina, transferiu 10 mil reais para a conta do marido, Ricardo. E ele, no mesmo dia, usou esse valor para dar a entrada num carro. Não um carro qualquer. Um Audi A3, seminovo. O restante, os 5 mil reais, sua filha usou para fazer uma única compra no cartão de débito, uma bolsa de uma marca italiana caríssima, numa boutique no shopping Leblon. Um carro de luxo. Uma bolsa de grife. A cirurgia do coração da minha filha, o tratamento de emergência, havia se transformado em ostentação. A desfaçatez deles era tão completa, tão desprovida de qualquer disfarce, que me deixou sem ar. Eles não apenas me enganaram. Eles cuspiram na minha preocupação, dançaram sobre o meu amor de mãe. Anselmo. Minha voz era um fio. Eu já sei, tia. Já enviei todo o dossiê para o delegado Fontes. Ele me tranquilizou. O extrato da transferência, a nota fiscal da concessionária em nome de Ricardo, o comprovante da compra na boutique. A prova material do estelionato é irrefutável. Agora é com eles. O delegado me disse que vai intimá-los para depor no início da próxima semana. A espera, a partir daquele momento, tornou-se ainda mais torturante. Eu sabia que a vida, como eu a conhecia, estava prestes a acabar. O fio que ainda me unia aos meus filhos estava esticado ao máximo, prestes a arrebentar. A tempestade estourou na terça-feira seguinte. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouvi a batida na porta. Não a batida suave de um vizinho, mas uma batida forte, urgente, desesperada. Meu estômago gelou. Eram eles. Abri a porta e me deparei com duas pessoas que eu mal reconheci. A arrogância havia desaparecido, substituída por um pânico animal. Marina estava pálida como cera, os olhos arregalados de terror. Márcio, meu filho mais velho, tremia visivelmente. Mãe! Cíntia, ou melhor, Marina, se atirou para dentro, a voz um grito agudo de desespero. A Polícia Federal! A Polícia Federal esteve na nossa casa hoje de manhã. Eles entregaram uma intimação. Estão nos acusando de fraude, de estelionato, de formação de quadrilha. Eles congelaram tudo, mãe. Minha conta, a do Ricardo, até a conta do Márcio. Márcio entrou logo atrás, o rosto uma máscara de pavor. Eles sabem do dinheiro, mãe, sabem do carro, da bolsa. O Gustavo sumiu, o telefone dele não existe mais. Mãe, pelo amor de Deus, a gente vai ser preso. Você tem que ir lá. Você tem que retirar a queixa. Diz que foi um mal-entendido. Diz que deu o dinheiro de presente. Eles me cercaram na minha pequena sala. O desespero deles sufocando o ar. A performance era de puro terror. Mas não era o terror do arrependimento. Era o medo cru e egoísta da punição.
Eu os observei em silêncio por um longo momento, deixando que o eco de suas palavras desesperadas morresse contra as paredes da minha casa. E então, eu falei. Minha voz não era de raiva. Era de uma calma sepulcral. Um mal-entendido? Repeti, a palavra soando como um absurdo. Não houve mal-entendido, Marina. Houve um plano para me enganar, para explorar o meu amor de mãe com a mais cruel das mentiras. Houve uma doença inventada, um médico fantasma, um hospital imaginário. Virei-me para Márcio. E houve 50 mil reais de cumplicidade, não é, meu filho? O preço do seu silêncio, da sua covardia em não defender a sua própria mãe. Ele recuou, como se eu o tivesse esbofeteado. Mas nós te devolvemos o dinheiro. A gente vende tudo. A gente dá um jeito, gritou Marina. Vocês não estavam preocupados em me devolver nada quando me acusaram de ser uma velha ingênua e egoísta, retruquei. Vocês só se preocuparam com a dívida quando a polícia bateu na porta de vocês. A preocupação de vocês não é com a minha dor, é com a sua própria pele. Mas a gente vai ser preso, soluçou Márcio. Mãe, eu vou perder meu emprego. Minha vida vai acabar. Não, eu disse. E a palavra foi final. Um ponto final numa história de desculpas. A vida de vocês não vai acabar. A vida fácil que vocês viviam às minhas custas, essa sim, acabou. Eu não posso retirar queixa nenhuma. Isto não está mais nas minhas mãos. Está nas mãos da justiça. O crime que vocês cometeram tem nome e tem consequências. Vocês, como adultos, terão que enfrentá-las. Eles me olharam, a última centelha de esperança morrendo em seus olhos. Por anos, continuei, a voz agora cansada, mas firme. Eu me anulei para que vocês pudessem brilhar. Eu costurei a minha boca para não criar conflitos. Eu me tornei pequena para que vocês se sentissem grandes. E o meu silêncio, a minha ingenuidade, foi o terreno fértil onde a ganância e o desrespeito de vocês cresceram. Acabou. A minha única lealdade agora é com a verdade. E com a memória do pai de vocês, um homem que nunca na vida pegou um centavo que não fosse seu por direito. Abri a porta da sala. O único conselho que lhes dou é que procurem um bom advogado e que pela primeira vez contem a verdade. Talvez seja o primeiro passo para a redenção. Agora, por favor, saiam da minha casa. Eles se foram, não com raiva, mas com o passo arrastado dos derrotados. Fechei a porta e me encostei nela, o corpo finalmente cedendo ao tremor. A última ponte havia sido queimada. Eu estava, definitiva e irrevogavelmente, sozinha. Mas em meio à dor da ruptura, uma nova semente começou a brotar, a semente da minha própria vida. Nos dias que se seguiram, enquanto o processo legal contra eles corria, eu comecei, timidamente, a dar os meus primeiros passos em direção a mim mesma. A primeira coisa que fiz foi pegar o dinheiro do Fundo do Futuro, o dinheiro que era para a casa deles, e matriculei-me numa aula de hidroginástica. Eu, que sempre tive dor nas costas por ficar curvada sobre a máquina, sentia a água morna aliviar não apenas os meus músculos, mas a minha alma. Lá, conheci outras mulheres, outras viúvas, outras mães de filhos distantes. E em nossas conversas, descobri que a minha história, embora única na sua crueldade, ecoava em muitas outras. Não estava tão sozinha assim. A segunda coisa que fiz foi chamar um corretor de imóveis. Quero começar a procurar um novo lugar, eu disse a ele. Não precisa ser grande, mas precisa ter um quintal, com sol e espaço para plantar. A busca pela minha casa tornou-se a minha nova missão. A cada visita, eu não via apenas paredes e cômodos. Eu via a possibilidade de um futuro. Um futuro que não era definido pelas necessidades dos meus filhos, mas pelos desejos do meu próprio coração. Uma semana depois, o corretor me ligou. Dona Vera, acho que encontrei. É um apartamento térreo, num prédio antigo e charmoso. E tem um pequeno jardim nos fundos, um pouco abandonado, mas com um potencial imenso. Fui visitá-lo, e no instante em que pisei naquele pequeno pedaço de terra, eu soube. Era ali. Eu podia ver as roseiras, o pé de manjericão, a cadeira de balanço na sombra de uma futura pitangueira. O fantasma de Otávio pareceu sorrir para mim. Enquanto o corretor falava sobre os detalhes práticos,
Eu olhava para aquele quintal negligenciado e via a minha própria vida. Um terreno fértil que por muito tempo fora abandonado, mas que agora, com um pouco de cuidado, de sol e de amor, estava pronto para florescer. Eu fico com ele, eu disse, interrompendo o corretor. Eles tentaram roubar a fundação da casa deles. E no processo, me libertaram para que eu pudesse finalmente construir a minha. O jardim dos meus sonhos estava à minha espera. E eu tinha todas as ferramentas na mão para começar a plantá-lo. Os anos que se seguiram à minha mudança para a casinha no Encantado foram os mais serenos da minha vida. O jardim, antes um pedaço de terra esquecido, tornou-se a minha grande obra de arte. Cada roseira que florescia, cada acerola que amadurecia no pé, era uma pequena vitória, um testemunho de que a vida, quando cuidada com amor, sempre encontra um jeito de florescer. Minha casa se tornou um pequeno ponto de encontro para a vizinhança. As tardes na minha varanda, com bolo de fubá e café fresco, tornaram-se uma tradição. Eu havia finalmente construído o meu lar, não apenas com paredes e um teto, mas com uma comunidade de afeto. De meus filhos, o silêncio era a regra. A condenação no processo criminal fora a pá de cal em suas vidas de aparência. Eles cumpriam suas sentenças de serviços comunitários e, segundo as raras notícias que me chegavam através de minha irmã Cotinha, lutavam para sobreviver num mundo que já não lhes estendia um tapete vermelho. Cíntia, minha filha, a rainha das festas e dos jantares caros, agora passava seus sábados limpando os banheiros de um parque público. A humilhação, Cotinha me disse, a transformara numa sombra silenciosa. Márcio, meu filho, o homem que se sentia diminuído por não ter um carro importado, agora trabalhava como estoquista num supermercado, repondo prateleiras durante a madrugada. A vida lhes servia, todos os dias, o prato amargo da realidade que eles sempre se recusaram a provar. Eu não sentia alegria com a desgraça deles. O que eu sentia era uma tristeza profunda, a dor de uma mãe que vê os filhos atravessando o deserto que eles mesmos escolheram. Mas eu mantive a minha promessa. Não interferi, não ofereci atalhos. A travessia era deles. O primeiro sinal de que a paisagem daquele deserto poderia estar mudando veio de forma sutil, quase anônima. No aniversário da morte de Otávio, como fazia todos os anos, fui ao cemitério levar flores. Ao me aproximar do túmulo simples de granito, meu coração deu um salto. Sobre a lápide já havia um pequeno e singelo buquê de margaridas brancas, as minhas favoritas. A grama ao redor estava aparada, a pedra limpa. Olhei ao redor, confusa. E então eu os vi. A uma distância respeitosa, perto de uma grande árvore, estavam Cíntia e Márcio. Eles não estavam me esperando para pedir nada. Estavam apenas ali, prestando sua homenagem silenciosa e esperando que eu tivesse o meu momento a sós com o pai deles. Aquele gesto, aquela demonstração de respeito pela minha dor e pela memória de Otávio, foi a primeira rachadura no muro de gelo que nos separava. Quando terminei minhas orações e me virei para ir embora, eles se aproximaram. A gente queria honrar o papai, mãe, disse Márcio, a voz baixa, sem conseguir me olhar nos olhos. E a senhora? Eu apenas assenti, o coração apertado demais para palavras. Naquele dia, não houve grandes discursos, não houve pedidos de perdão. Houve apenas a partilha silenciosa de um buquê de margaridas e o reconhecimento tácito de que uma nova e frágil semente havia sido plantada. Os anos continuaram a passar. Aos poucos, uma nova e cautelosa rotina se estabeleceu. Um telefonema por mês para saber se eu estava bem. Uma visita no meu aniversário, onde eles me traziam não presentes caros, mas um vaso de violetas, como as que eu cultivava na varanda. Eles me contavam, a conta-gotas, sobre suas novas vidas. Cíntia, após terminar seu serviço comunitário, havia feito um curso técnico de auxiliar de enfermagem. Estava trabalhando num asilo, cuidando de idosos. A ironia era imensa, mas a transformação era real. É a primeira vez na minha vida, mãe. Ela me confessou num desses raros encontros que eu sinto que o meu trabalho faz diferença de verdade na vida de alguém. Márcio continuava no supermercado. Havia sido promovido a chefe do setor de hortifruti.
Ele falava com um orgulho que eu nunca vira antes, sobre a qualidade dos tomates que escolhia, sobre a organização das bancas de legumes. O homem que sonhava com projetos arquitetônicos grandiosos havia encontrado dignidade na simplicidade de uma maçã bem exposta. Eles estavam se curando. Estavam aprendendo a lição que eu e o pai deles tentamos ensinar a vida inteira. Que a honra não está no que você tem, mas no que você faz com o suor das suas próprias mãos. O gesto final, a prova de que a colheita do respeito estava finalmente madura, veio no ano em que completei 72 anos. Eles me pediram para encontrá-los num sábado à tarde, num endereço que eu não reconheci. Era o terreno vazio, o sonho da nossa casinha. Quando cheguei, meu coração se preparou para a dor da nostalgia. Mas o que encontrei foi um milagre. O terreno não era mais um lote abandonado. Havia se transformado num pequeno e vibrante jardim comunitário. Canteiros de hortaliças, árvores de frutas, e no centro, debaixo de uma jovem e florescente aceroleira, um banco de madeira, simples e forte, como os que Otávio fazia. Cíntia e Márcio me esperavam ali, e com eles, uma dúzia de pessoas do bairro, vizinhos, amigos que eles fizeram em suas novas vidas. "O que é isso?" perguntei, a voz embargada. "É o seu presente de aniversário, mãe", disse Márcio. "Nos últimos 2 anos, a gente economizou cada centavo que sobrou dos nossos salários. Não era muito, mas era o suficiente para comprar este terreno, que estava à venda. E com a ajuda dos nossos amigos e da comunidade, nós o transformamos. Nós queríamos honrar o sonho da senhora e do papai", continuou Cíntia, os olhos brilhando com lágrimas de uma felicidade genuína. "Mas a gente entendeu que o sonho não era sobre ter uma casa com muros. Era sobre ter um lugar para plantar, para ver a vida crescer. Então, nós decidimos que o sonho de vocês seria um presente para todos." E então, Márcio me entregou um pequeno envelope. Dentro não havia dinheiro, havia um documento. A escritura de um novo fundo, criado por eles, com o dinheiro que haviam juntado para ajudar outras famílias de baixa renda a darem a entrada em suas primeiras casas. O fundo do futuro, que eles haviam tentado roubar, renascia agora, não como um tesouro pessoal, mas como um ato de generosidade. "A gente nunca vai poder pagar a dívida que temos com a senhora e com a memória do papai", disse Márcio. "Mas a gente pode, pelo menos, honrar o propósito original do sacrifício de vocês. A gente queria que a senhora usasse esse dinheiro para ajudar outras famílias a começarem, para que o amor de vocês continuasse a dar frutos." Naquele momento, sentada no banco que meus filhos ajudaram a construir, no meio do jardim que nasceu da redenção deles, eu soube que a minha jornada estava completa. Eu olhei para eles, não mais como os monstros de ganância que foram, mas como as pessoas falhas e finalmente honradas que haviam se tornado. Hoje, aos 74 anos, minha vida é este jardim. Eu o visito todos os dias. Ajudo a cuidar dos canteiros, ensino as crianças do bairro a plantar. Meus filhos e eu nos encontramos ali todos os domingos. Sentamos no banco de Otávio e partilhamos não apenas o café, mas uma nova história, uma história de perdão e de recomeços. Eu descobri que a maior herança que podemos deixar não é o dinheiro que juntamos, mas os valores que plantamos. E às vezes, as sementes que parecem ter morrido sob o inverno da ingratidão podem, com o tempo, com a dura lição da realidade e com a força do amor que perdoa, mas não esquece, florescer nos mais belos e inesperados jardins. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.